Olá, senhoras e senhores, professor Douglas Vizinheski, diretamente dos estúdios do Super Conhecimento para preparar você para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem 2023. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Hoje vamos entender um pouco mais sobre as funções da linguagem e um pouco mais também sobre os gêneros literários, tá ok? Beleza? Então, olha só, vamos imaginar que a linguagem já faz parte diretamente do assunto aqui, do que cai na nossa prova, das 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. A linguagem, peguemos aqui a língua portuguesa, o jeito que cada um de nós usa a língua portuguesa, seja na modalidade oral ou na modalidade escrita, a linguagem, ela tem uma função básica, que é a função de comunicar. Sabia que os estudiosos, né, de linguagem, eles dizem que a língua portuguesa, mas pode ser qualquer língua, a língua que você fala, a língua que você usa, ela tem duas funções básicas. Uma delas é comunicar-se com o outro, tá? E a outra função é pensar. Sabia que nós dependemos da linguagem para pensar? É óbvio que, mesmo que nós não falássemos língua nenhuma, os homens das cavernas, sei lá, vai indo para trás, até chegar no primata, no homem que não se comunicava linguisticamente. Ele se comunicava com grunhidos, né, gestos, coisa e tal, mas não tinha um sistema linguístico, certo? Uma linguagem, uma língua propriamente dita. Mas essas pessoas conseguiriam ter alguns pensamentos. Por exemplo, né, tá indo para cá, ouve o barulho de um leão que está para aquele lado e o pensamento dele já avisa, vai para o outro lado, certo? Né? Ou senão, ele está com sede e ele se lembra que tinha um riacho ali perto, naquela direção, e ele vai naquela direção para beber água. Então, é óbvio que estes seres pensavam, né? Qualquer ser aí, qualquer animal, pensar, pensa. Agora, o pensamento humano que nos permite, por exemplo, ficar filosofando, né? Para que será que existe a humanidade? Tá, né? Nós podemos, por um lado, se as religiões estiverem certas, nós temos a possibilidade da existência de um Deus criador maravilhoso, e, portanto, ele deve ter um plano muito superior a nós, muito superior a esta própria vida. Por outro lado, pode ser que não exista, pode ser que não há como provar, então talvez Deus como eles pintam, como eles colocam, como um ser superior, um pai que fica cuidando, talvez este ser não exista. Mas mesmo assim nós existimos, estamos aqui, eu penso, e se eu estou pensando, eu existo, penso, logo existo. Então, o que eu faço com essa manifestação caótica e casual que é a vida, né? De que forma que eu devo aproveitá-la? Para que eu existo, afinal de contas? Bom, talvez o objetivo da vida seja a felicidade, porque de todos os momentos da vida, os que eu mais curti, os que eu me lembro, os que eu quero repetir, os que eu quero prolongar, são os momentos felizes. Ao mesmo tempo, à medida em que a vida vai passando, você vai percebendo que os momentos felizes são menores do que os momentos de tristeza, decepção e dor e frustração e mágoa, né? Há muito mais dor do que felicidade no percurso de uma vida, matematicamente falando. Então, como é que pode que eu exista para uma função que seja a felicidade, tanto de um ponto de vista ateísta, quanto de um ponto de vista religioso, espiritual? Também sei que Deus, né, o Pai Criador, quer a minha felicidade. Por que que no mundo o momento e o tempo de felicidade é tão curto? E o que nós poderíamos fazer para que as vidas, tanto a minha quanto a de todas as pessoas que nascessem e vivessem a partir de hoje, fossem vidas plenamente felizes e completas? Ou será que é impossível? Ou será que seria chato se tudo fosse felicidade, se não houvesse a escuridão, nós não íamos perceber o prazer da luz, se não houvesse o frio, né, ninguém ia valorizar o calor, se não houvesse a dor, nós não entenderíamos a importância do prazer e da alegria. Então talvez... parei. O que eu fiz aqui? Eu comecei a resumir e conectar ideias de alguns pensadores, de alguns filósofos. Eu estava literalmente filosofando com vocês. Calma, não é para entrar em crise existencial, isso é só um exemplo. Você percebeu que, digamos que eu estivesse quietinho,
pensando. Eu falei em voz alta para vocês me ouvirem, claro, né? Vocês não têm telepatia. Então, mas eu estava manifestando algo que eu podia estar quietinho em casa. Às vezes você está lá no vaso sanitário do banheiro e vem esses pensamentos. Às vezes você está viajando de ônibus e vem esse pensamento. Às vezes você está deitadinho, sabe quando você deita e não pega no sono ainda? E aí você fica virando para um lado e para o outro, aquele momento, e você fica pensando nessas coisas, não é mesmo? Etc. Às vezes você está na fila do caixa do supermercado, acabou a bateria do teu celular, e você está na fila, e aquela fila grande, e aí a pessoa demora, embroma, tem que chamar o carinha, acende a luzinha que chama né, o assistente ali, deu algum problema no caixa, na compra, etc. Cancelar um item. E aí você tá ali, e aí começa a vir esses pensamentos todos na sua vida. Às vezes você está no velório de um amigo seu, e a pessoa morta, as pessoas chorando, e você se questiona sobre a felicidade e a vida, etc. Tá? Então, cara, perceba que esse pensamento que eu tive, ele seria impossível sem linguagem. Você entendeu? Ou seja, o pensamento do homem primitivo de ir até o rio tomar água, de se esconder de um bicho que quer atacá-lo, né? De usar as suas mãos para pegar aquela vara do chão e talvez lutar com aquela vara, esses pensamentos, tá? São legal, são fáceis de você ter de uma forma meio imediata e sem palavras, né? Através das imagens. Né? Agora, um pensamento complexo, humano, filosófico, que nos permitiu criar aviões, que nos permitiu criar a internet, a inteligência artificial, robôs, que nos permitiu criar o Super Mario Bros. Né? Isso, livros incríveis de literatura, o teatro, a arte, a música, a pintura, né? Cara, as coisas incríveis que a humanidade criou dependem de pensamentos muito mais complexos e elaborados. E esses pensamentos muito mais complexos e elaborados, para que eles tenham uma linearidade lógica e uma progressão evolutiva, eles dependem da linguagem. Por isso que eu insisto, a linguagem é uma das maiores invenções da humanidade. Por isso que eu estudo isso e me especializei em linguagem, porque, a meu ver, de todas as invenções, é a mais louca, porque ela permite as outras de acontecerem, não é mesmo? Né? Ela que nos dá o poder, o mecanismo para criar qualquer outra coisa, para chegarmos à Lua. Tudo vem pela linguagem. Ou você acha que o homem, antes da invenção da linguagem, né, o homem primitivo, ele tinha condições de criar um aparelho que levasse até a Lua, ou um computador, um smartphone, para se comunicar com os outros, antes de ter linguagem, sacou? Então, quer dizer, a linguagem tem duas funções. Uma, ela lineariza, ela me permite pensar. Não adianta você dizer, o teu pensamento, o teu planejamento do que você vai fazer amanhã, ou do que você vai comer hoje no almoço ou no jantar, ele vem através de linguagem. Ele tem as imagens, mas você organiza ele em frases, frases internas. Ou seja, a linguagem permite o pensamento. 2, a linguagem permite a transmissão e a comunicação desse pensamento e dessas ideias entre os seres. Legal? Levando em consideração, o primeiro é óbvio, natural, intuitivo e automático. O quê? O pensamento. O segundo, ele é mais organizado e ele pode trazer consequências positivas ou negativas. O quê? A comunicação. Você pode ofender uma pessoa, essa pessoa pode virar seu inimigo. Você pode usar a linguagem para conquistar uma pessoa que vai virar o seu amigo, sua namorada, sua esposa. Você pode educar os filhos, você pode falar coisas ruins, você pode ofender uma pessoa, você pode usar a linguagem para fazer bullying numa pessoa até que ela entre em depressão e cometa suicídio. Sim, esse é o poder da sua linguagem. Tá? Por isso, a importância de você compreendê-la, e é por isso que ela é cobrada em uma prova tão complexa quanto a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem. Tá bom? Eu vou imaginar que uma situação comunicativa envolva 3 elementos. Professor Douglas é desenhista? Não, eu não sei desenhar, mas vamos imaginar que isso aqui seja um cara. Tá bom? Ok. E essa aqui seja uma outra pessoa, né? São 3 elementos. Esse aqui eu vou fazer uma mina. Tá? Beleza. Olha, isso aí é desenho, isso aí é Pablo Picasso. Chamem o Louvre. Tá. Professor, são 2 pessoas na comunicação, né? Vamos imaginar que eles estão falando. Tem um que fala, né? Blá, blá, blá. E um que ouve, né? Digamos, se for uma coisa engraçada, tá rindo. KKKKKKK. Certo? Né? Então, se tem 2 pessoas comunicando, para haver comunicação, professor, basta haver pelo menos 2 seres. Não,
temos que ter pelo menos 3 seres, eu lhe garanto. Existe o eu, a primeira pessoa, o emissor da mensagem, o tu, a segunda pessoa, o receptor da mensagem e o ele, a terceira pessoa, o referente, o assunto de que se fala. Esse ele, nós vamos fazer aqui, né? Vamos dizer que é um carinha de cabelo espetadinho. É um bebê, é uma criança, né? Tá? Uma criancinha, tá? E ele está falando sobre a criança, é o filhinho dele, bebezinho, que aprontou alguma coisa, tá? Você aprontou lá, puxou o rabo do gato, kkkk, beleza? Então você vai perceber que existe, né, na linguagem, existe o emissor da mensagem, emissor, existe o receptor da mensagem, receptor, e existe o referente. Cara, se eu fosse você, eu prestaria muita atenção nisso que o professor está falando, porque toda prova do Enem cai pergunta sobre isso. Pode procurar lá, emissor, receptor e referente. Procura essas palavras, tá? Pega qualquer prova do Enem lá em PDF, daí você vai no Find, procurar, né? E aí procurar a palavra emissor ou receptor. Qualquer prova. Plim, vai te mostrar lá 2, 3, 4 questões sobre esse assunto. Beleza? Então, é fundamental entender essa relação, tá? O emissor é aquele que passa a mensagem, o referente, ou o receptor, desculpa, o receptor é o que recebe a mensagem e o referente é o assunto. Lembrando que o referente não precisa estar próximo. Às vezes eu estou falando para ti a respeito dela, a Maria. Vocês não sabem o que a Maria aprontou esse fim de semana. Ó, então, a primeira pessoa fala para a segunda pessoa a respeito da terceira pessoa. A terceira pessoa nem precisa estar presente na situação comunicativa, mas ela é citada, tá? Ela é referenciada dentro do texto, beleza? Então, emissor passa a mensagem, receptor recebe a mensagem, referente é o assunto em si, tá? Por isso que os pronomes pessoais, você fala primeira, segunda e terceira pessoa, né, do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Vale a pena lembrar também que pessoa, nesse contexto, não quer dizer pessoa humana. Porque, ó, aquela cadeira está quebrada. Então, a primeira pessoa, eu, professor Douglas, fala para a segunda pessoa do plural, vós, os alunos, a respeito dela, a terceira pessoa do singular, a cadeira que está quebrada. Entendeu? Professor, mas cadeira não é pessoa. Ah, eu sei, cara, estamos falando de gramática e de linguagem, não estamos falando de pessoas no sentido de pessoa humana, etc e tal, tá? Por exemplo, a língua portuguesa. Eu falo para vocês a respeito dela, quem? Da língua portuguesa. A respeito das pessoas do discurso, você entendeu? Então, um assunto pode ser qualquer coisa. A terceira, entre aspas, pessoa, atenção, Enem, não precisa ser uma pessoa. A terceira pessoa pode ser, né, qualquer coisa a respeito da qual a primeira pessoa esteja falando. Qual das três é mais importante? A primeira, a segunda ou a terceira? Todas são igualmente importantes, tá? Então, qualquer, né, questão que queira impor que em todas as situações comunicativas, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira pessoa será mais importante que as outras, está incorreto, tá? Por quê? Porque nenhuma delas pode ser excluída da comunicação. Se eu tirar a primeira pessoa, eu tenho a segunda pessoa, tá ali, a receptora, Joana. Temos o bebezinho, que é o assunto que puxou o rabo do gato. E o gato fez miau. Só que não tem ninguém para falar isso. Não tem ninguém passando essa mensagem, né? Tá aqui a Joana olhando para a parede, um ponto branco, existe o assunto a ser dito, mas ninguém diz para ela, não houve comunicação. Ou seja, o emissor é essencial para que haja comunicação. Daí você vai falar assim, professor, isso eu já tinha sacado, eu já tinha deduzido. É óbvio que o emissor é essencial. Tá bom. Então vamos tirar o receptor. O Douglas, que é o emissor, ele está falando no meio do deserto do Saara, sem celular, sem internet, sem nada. Ele fala, grita lá, o bebê puxou o rabo do gato que fez miau. Ninguém escuta, ninguém vê, ninguém grava, ninguém ouve, ele não escreve, nada. Existe a primeira pessoa, que é o emissor, existe o assunto, que é o bebê que puxou o rabo do gato, mas ninguém recebe essa mensagem. Houve comunicação? Comunicação não. Comunicação, quer dizer junto, que nem copiloto, coautor, né? Coexistir,
comunicar, certo? Então, quer dizer, comunicação depende de as pessoas interagirem, certo? Ok. Agora tem a primeira, tem a segunda, mas eu não tenho nenhum assunto. Você parado, tem uma outra pessoa parada na sua frente, mas você não tem nada a dizer para ela. Não temos um referente, não temos um assunto. Não houve comunicação. Entendeu? Portanto, as três pessoas do discurso são as três pessoas envolvidas em qualquer situação comunicativa. As três são fundamentais para que haja comunicação e são igualmente importantes. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Não são só três elementos essenciais na comunicação. São seis. Quais são os outros, professor? Que bom que você perguntou, tá? Nós precisamos ter algo que se chama de canal. Canal, professor? Sim, canal. O canal é aquilo que conecta a primeira pessoa à segunda pessoa. Conecta o emissor ao receptor. Um exemplo bem claro, certo? E isso cai no Enem, é que eu, o professor Douglas, estou falando para vós, a segunda pessoa do plural, os alunos que me assistem e que farão a prova do Enem, a respeito do Enem, e o canal que eu estou utilizando é a internet. É o seu celular, o seu iPad, o seu computador, onde você estiver assistindo aí, tá bom? Então, quer dizer, há um canal que nos conecta, né? Se a sua conexão com a internet ficar ruim, ou a câmera aqui, por exemplo, for trancada, ó, você já não está mais me vendo, por exemplo, né? Etc. Se você ficar batendo no microfone aqui enquanto eu falo, você já não vai entender direito o que eu falo, então o canal de comunicação fica prejudicado, percebeu? Então, quer dizer que o canal de comunicação, não adianta ter vocês ter o assunto, mas a mensagem, o jeito que eu quero me expressar, no caso a minha voz ou a minha imagem, não chega até você. Existe alguma coisa que obstrui o canal. É a mesma coisa, eu e a Joana estamos lá no meio do deserto e ela está lá. E eu quero falar sobre o bebê. Só que ela está muito longe. E eu grito assim, ela não me escuta. Né? O bebê puxou o rabo do gato. Ela não me escuta. Ela não me escuta, então quer dizer, temos a primeira pessoa, temos a segunda pessoa, temos o assunto, mas não houve comunicação. Por quê? Porque o canal que conecta o emissor ao receptor não está funcionando. Imagine vocês, por exemplo, que se alguém deixou um cartaz aí, né? Por exemplo, faça silêncio após as 22 horas. Um cartaz qualquer num corredor de um prédio de apartamentos, né? Então, né, fazer silêncio após as 22 horas, ok? Legal, tranquilo, é uma regra comum em qualquer prédio, né? Inclusive lei, né? Então, o que acontece, pessoal? Fazer silêncio após as 22 horas. É um cartaz escrito. Existe um emissor? Sim. Quem é a primeira pessoa, o emissor? É a pessoa que escreveu o cartaz, o síndico, sei lá. Quem é a segunda pessoa? É toda e qualquer pessoa que passa ali e vai ler o cartaz. Os moradores e visitantes do prédio, tá? Quem é o assunto? O assunto é isso, a proibição de se fazer barulho. Né? A exigência do silêncio. Esse é o assunto, esse é o referente, é a terceira pessoa. E qual é o canal? O canal é o cartaz. Se alguém arrancar o cartaz dali, mesmo havendo o emissor, o receptor e o assunto, não vai ter mensagem porque o canal não funcionou. Se a pessoa que vai passar ali, ela é cega, uma pessoa deficiente visual, ela está escrito. Ela é alfabetizada, ela sabe português, mas ela não vê a mensagem, ela lê braille, né? Então, temos a primeira pessoa que escreveu o cartaz, temos o receptor, que é deficiente visual, temos o assunto, a exigência do silêncio, temos o cartaz, mas aquele canal para esse receptor não funcionou. Você está aprendendo a analisar criticamente os elementos da comunicação. Eles vão aparecer dentro de algum texto na prova do Enem e você vai ter que resolver isso aí, certo? Fique esperto. Tá bom, professor. Além de emissor, receptor, referente e canal, qual é o quinto elemento? Temos um quinto elemento na comunicação? Sim. Qualquer um desses quatro que você tirar, a comunicação não funciona. E tem um quinto também que é essencial. Qual é o quinto, professor? Eu vou escrever aqui em cima. O quinto é o código. O código, professor? Sim, o código. Como assim o código, professor? O código é, por exemplo, a linguagem que eu estou utilizando, a língua que eu estou utilizando para me comunicar com vocês agora. A língua portuguesa é um código. Como assim um código, professor? Código não é aquele código secreto que você coloca? Não, aí é um código secreto.
código é qualquer coisa que você combina e que a pessoa conhece a mesma fórmula e ela entende. Então, se eu falar sapato, você que fala a língua portuguesa, né? Você com certeza entendeu o que é um sapato, pode até ter visualizado um sapato na sua imaginação, tá? Por quê? Porque eu aprendi esse código, no qual sapato significa exatamente aquilo que você põe nos pés, o calçado, e você aprendeu o mesmo código. E aí, quando eu uso esse código, né, que sapato se faz referência àquele negócio que você põe nos pés, você que ouve a mensagem vai também, que conhece o mesmo código, vai entender a mensagem. Entendeu? O que isso quer dizer? Que se você fala português, eu falo português, mas eu estivesse falando em francês, ou alemão, ou inglês, e você não fala essa língua, imaginando, alguns vão falar, eu falo isso, tudo bem, ok? Mas digamos que você não fale essa língua estrangeira, você vai assistir um vídeo de um estrangeiro, não tem legenda, não tem nada, e você não fala a língua do cara. Olha que interessante. Existe um emissor, que é o alemão que está lá falando, e existe um receptor, que é você, existe um assunto, ele está falando lá sobre como preparar o melhor chucrutes, e aí existe um canal de comunicação, que é o vídeo do YouTube, e está funcionando bem, está beleza, o canal está perfeito. Então tem tudo. Tem emissor, tem receptor, tem um assunto, tem um canal, está tudo certo, mas não há comunicação. Por quê? Porque você, o receptor, não domina o código. Qual código? A língua alemã naquele caso. Você entendeu? Da mesma forma, vamos pensar na história do cartaz lá do silêncio após as 22 horas. Quando tem um cartaz, mesmo que o cartaz esteja bonitinho, a pessoa não é cega, ela enxerga direitinho. Tem o cara que escreveu o cartaz, o cara que passou naquele corredor e viu o cartaz. Temos o assunto do cartaz, silêncio após as 22 horas. Temos um canal que é o cartaz escrito, a pessoa leu e viu bem, só que ela é analfabeta, ela não sabe ler. O código utilizado na comunicação tem que ser de domínio comum aos dois envolvidos, o emissor e o receptor. Se um dos dois não domina o código, comunicação ou não haverá, ou ela será bastante prejudicada. Porque às vezes o cara entende um pouquinho uma palavra ou outra, mais ou menos, para silêncio. Ah, ok. Né? A pessoa pega um pouco da mensagem, mas não pega tudo. Tudo bem, então quer dizer que sem o domínio mútuo do código, no mínimo a comunicação será prejudicada. Você está raciocinando linguisticamente com o professor Douglas aqui no Superconhecimento, porque a prova do Enem é uma prova bastante linguística. É uma prova que se baseia em raciocínio linguístico, muito mais do que em questões gramaticais. Tá entendendo o caminho? Certo? Então, beleza. Tá? Então, temos essa questão do código. O código é a língua. Código. Se o cara faz um código Morse, né? Isso que eu estou dizendo agora é o SOS, né? Quer dizer, S, que é 3 lentas, O, S. Então, 3 batidinhas rápidas é S. 3 batidinhas lentas é O. Então, então, se você estivesse, por exemplo, preso num submersível e você não tivesse mais como passar uma comunicação para as pessoas fora dele, e você estivesse em alguma situação de perigo e você pudesse bater em qualquer coisa, a mensagem para qualquer pessoa que captar esse som será muito bem clara. SOS, socorro, save our souls. Salve-nos. Beleza? Né? Então, quer dizer, só que depende, lógico, de que a pessoa que receba essa mensagem conheça o código Morse. Mas qualquer pessoa que trabalhe com aviação ou com navegação marítima, conhece o código, pode mandar que não tem erro. As pessoas estudam isso para terem direito de estarem pilotando, comandando uma nave, um avião ou um navio. Beleza? Interessante, né? Então, quer dizer, professor, o código é essencial, o código é fundamental para que uma pessoa consiga transmitir uma mensagem para que haja comunicação. Sim. Tá bom, professor. E qual seria o sexto elemento? O sexto elemento pega tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Ele é o que nós chamamos de mensagem. A mensagem é o todo, não é só o cara sobre o qual eu falo, mas é aquilo que eu falo sobre o cara. A terceira pessoa é o bebezinho e o gato,
Mas a mensagem é a mensagem de que o bebê puxou o rabo do gato e o gato fez miau. Então, tudo isso é a mensagem. Ela envolve o canal, o código, o emissor, o receptor e o referente que está aqui dentro, certo? Ou seja, aquilo que soma tudo isso é o que nós chamamos de mensagem. Então, existem seis elementos, seis elementos. Não adianta só existir a terceira pessoa, se eu não tenho nada a dizer sobre ela. Você entendeu? Por isso que a mensagem também é fundamental. Qualquer um desses seis elementos que for tirado do contexto e nós não teremos comunicação. São os seis elementos fundamentais para a comunicação: o emissor, o receptor, o referente, o canal, o código e a mensagem. Repita comigo: emissor, receptor, referente, canal, código e mensagem. Os seis elementos da comunicação. Na língua portuguesa, nós costumamos falar que temos 6 funções da linguagem. Questões sobre funções da linguagem são comuns no Enem, beleza? De acordo com em qual destes 6 elementos básicos você concentra, né, a mensagem, o teor do seu texto, você vai ter uma função de mensagem predominante naquele texto. Lembrando que o mesmo texto pode ter mais de uma função, certo? Porque ele pode se concentrar em mais de um elemento. Beleza? Então pegue papel e caneta e copie e acompanhe o professor. Dá uma olhadinha aqui nos slides, ó. Então, como nós já vimos, né, existem pelo menos 3 pessoas envolvidas no discurso: o emissor, o referente e o receptor. O eu, tu, ele, ou no plural, nós, vós, eles. Beleza? Ok. Existem 6 funções da linguagem e elas caem em todas as provas do Enem. Eles vão te apresentar um texto e você vai dizer qual a função da linguagem predominante naquele texto. É muito simples, você vai perceber qual o elemento que mais aparece naquele texto, beleza? A primeira função que nós estudamos é a função referencial. Ela se concentra no referente. O referente é o assunto, é aquilo a respeito do que nós estamos falando, beleza? Então, qualquer texto informativo, texto jornalístico, texto científico, ele é sempre referencial, porque ele se concentra num referente, num assunto. Por exemplo, cientistas americanos afirmam que o homem esteve na Lua pela primeira vez em 1969. Veja, o autor desse texto, mesmo que ele seja escrito ou falado, não importa o canal, né? Mas o autor desse texto, ele está transmitindo uma mensagem que fala dos cientistas, fala da Lua, fala da data, etc e tal, mas não fala dele e nem fala do receptor da mensagem, tá bom? Um outro exemplo. Alguém chega e me pergunta: oi, Douglas, tudo bem? Opa, beleza. Como é que tá a Bruna? Pô, a Bruna está estudando medicina na Universidade Federal do Paraná, na UFPR. Certo? Ela está estudando medicina. Que bom, ela assistiu às aulas do Enem? Sim. Então, olha só. Eu estou falando, né, a primeira pessoa, eu, estou falando para a segunda pessoa, tu, a respeito dela, a terceira pessoa, a Bruna, e o fato de ela estar estudando medicina. Ou seja, é função referencial sempre que ela se concentra num assunto, num referente. Né? Corta aqui no professor um pouquinho e dá uma olhadinha, olha só. Algum de vocês deve estar se perguntando: professor, mas não é meio natural que a maioria dos textos tenham função referencial? Sim, é natural. 95%. Existem 6 funções da linguagem. 95% se concentram na função referencial dos textos do mundo. E os outros 5% se concentram, tipo, 1% em cada uma das outras. Você entendeu? Então até dá para você arriscar. Na dúvida, coloca referencial. Porque ela é a mais comum, a que aparece com maior frequência, beleza? Professor, por que chama isso aí de funções da linguagem? Porque é o seguinte: quem usou a linguagem para dizer que o homem esteve na Lua em 69, ele estava utilizando a linguagem para falar sobre um assunto, para se referir a alguma coisa, a algum referente. Portanto, função referencial. Foi por isso que a pessoa usou a linguagem. Quando eu uso a linguagem para falar para você que a Bruna está estudando medicina na Federal do Paraná, eu estou usando a linguagem para lhe passar uma mensagem a respeito dela, da Bruna, do assunto, do referente. Não é a respeito de mim e nem a respeito de ti, é a respeito dela, da terceira pessoa. Você entendeu? Então, qual a função da linguagem? Por que o Douglas utilizou a linguagem? Com que função ele utilizou a linguagem? Com a função referencial, com a função de fazer uma referência. Sacou?
Agora volta aqui com o professor, dá uma olhadinha, certo? Além da função referencial, podemos falar a respeito da função emotiva, tá? Ou expressiva. Ela é centrada no emissor, tá bom? Função emotiva, também chamada de função expressiva. Quem que é o emissor da mensagem? É a primeira pessoa, tá? Então você vai ter nesses textos que tem o predomínio da função emotiva ou expressiva, você vai ter forte presença de elementos da primeira pessoa. Por exemplo, pronomes, como eu, né, meu, minha, nós, comigo, mim. Todos os pronomes que se referem à primeira pessoa do singular ou à primeira pessoa do plural. Também vai ter verbos conjugados na primeira pessoa. Ah, eu gosto, eu amo, eu quero, eu fiz. Ah, o que você fez no fim de semana? Ah, neste fim de semana eu estava bastante triste, estava sozinho em casa, não tinha nada para fazer. De repente a minha amiga me ligou e me chamou para nós irmos jogar tênis. Eu fui até a quadra de tênis, nos encontramos lá e jogamos a tarde inteira, foi bastante divertido. Tá? Então nós jogamos, eu fui, joguei tênis, estava sozinho, percebeu? Então quer dizer que a primeira pessoa predomina nesse texto. É eu falando para você a respeito de mim. Você entendeu? A primeira pessoa falando para a segunda pessoa a respeito de quem? Da primeira pessoa. Aí é função emotiva ou expressiva. Você pode dizer que temos a função emotiva ou expressiva sempre que o emissor for também o referente da mensagem. Pega esse texto aqui, ó. O cara disse: eu sou um artista e adoro o meu trabalho. Isso me faz feliz, tá? Eu sou um artista, adoro o meu trabalho, isso me faz feliz. Então, quer dizer, o artista ali, o pintor, né, você vê na imagem, ele está falando para nós a respeito dele mesmo, tá? Olha ali, o pronome eu, o verbo sou, o verbo adoro, o pronome meu, o pronome me. Todos esses elementos fazem referência à primeira pessoa, portanto, texto emotivo ou expressivo, né? Sabe quando que acontece isso? Corta aqui no professor agora, dá uma olhadinha. Sabe quando que a função emotiva ou expressiva ela fica bem clara? Essa aqui eu vou falar para as meninas. Meninas, quando vocês se reúnem com as amigas, com as BFF, né, as best friends, né? Então, o que você vai? Daí você não tem várias amigas legais e queridas, né? E aí tem aquela amiga que fala muito dela mesma, o dia inteiro. Deus me, ela tem um ego muito forte. Ai, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu não gosto disso, porque eu fiz minha unha assim, porque, né, eu gosto de fazer aquilo, porque eu tô apaixonada pelo Marquinhos, porque ele não deu bola para mim, porque o meu pai vai fazer isso, o meu pai vai me dar de presente, o meu pai vai me levar para Disney, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu. Cara, se ficar a tarde inteira com a menina, ela vai ficar a tarde inteira falando dela. Né? Lá pelas 4 da tarde ela fala: ai, querida, amigas, eu cansei de ficar falando sobre mim, né? Até um pouco chata, desculpa. Agora vocês, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês acham de mim. Você entendeu? Então, função emotiva ou expressiva é sempre que o texto se concentra no emissor. O texto fala sobre a primeira pessoa. Legal? Vem aqui, tem mais. Função conativa ou apelativa, centralizada no receptor. É isso aí. O que quer dizer conativa ou apelativa? Apelativa é quando você faz um apelo. O que é um apelo? Um pedido, uma solicitação. Então, sempre que a primeira pessoa solicita à segunda pessoa, né, algum tipo de ação, algum tipo de interferência, aí temos a função conativa ou apelativa, ou seja, ela é centralizada no receptor, ela é centralizada na segunda pessoa. Quais as 3 funções que nós vimos até agora? A função referencial, centralizada na terceira pessoa, no ele, a função emotiva ou expressiva, centralizada na primeira pessoa, no eu, e a função conativa ou apelativa, centralizada na segunda pessoa, no tu. Normalmente os verbos estão escritos no imperativo. Faça isso, pegue aquilo, dobre aquilo, coloque uma pitada disso, tome 2 vezes por dia após as refeições e assim por diante. Olha esse texto aqui, ó.
pratique esportes. A propaganda utiliza muito, tá? O marketing, a mídia usa muito a segunda pessoa. Por exemplo, experimente o novo refrigerante que nós lançamos. Visite a nossa loja na Avenida Brasil. Compre isso, compre aquilo, visite o nosso site, né? Clique aqui, né? Arrasta para o lado. Tudo isso são comandos que pedem para você tomar determinada ação. Sempre que o autor do texto se concentra em interferir nas ações do receptor do texto, nós temos um apelo, ou seja, função apelativa ou conativa. Conativa no sentido de ser uma coação, ativa de ativo, de atividade. E co quer dizer junto. Eu uso a linguagem, quer ver um exemplo? Vocês que estão me assistindo, por gentileza, estalem os dedos agora, assim. Agora pegue um papel e uma caneta e escreva lá o seu primeiro nome e do lado, escreva a sua fruta favorita. Legal? Agora você vai estalar o dedo tantas vezes quantas forem as letras que formam o nome da sua fruta favorita. Por exemplo, se a sua fruta favorita for a pera, são 4 letras, você vai estalar 4 vezes. Joia? Muito bem. Nossa, você gosta de jabuticaba? Se vira, vai instalando aí. Tangerina, tá bom. Né? Vai instalando aí tantas vezes quantas letras. Beleza? Tá bom. Você percebeu? Através da linguagem, o professor Douglas, sabe lá Deus onde que ele estava, ele gravou esse vídeo e você na sua casa que quis seguir as instruções, né, entrar na brincadeira, você seguiu as instruções e é assim que funciona. Uma coisa é o professor Douglas fazer uso desse recurso durante uma aula, para te dar um exemplo. Outra coisa é quando alguém tenta te manipular através das redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, não sei mais o que, certo? Quando a pessoa, né, clica aqui, né, segue meu perfil, deixa o like, arrasta para o lado. Percebeu? As pessoas fazem muitos comandos sobre como nós devemos nos comportar. Tudo bem, se você gostou mesmo, é um conteúdo bom, você apoia, dá o teu clique, mas não quer dizer que você tem que obedecer todo mundo que pede para você clicar, para você arrastar, para você compartilhar, não é mesmo? Joia? Às vezes fica até um pouco chato se as pessoas ficarem insistindo demais, não é mesmo? Então, às vezes você está louco para ver um vídeo, para ver um conteúdo, para resolver uma coisa e a pessoa fica pedindo like. Né? Tá pegando fogo na casa, como eu devo me comportar? A pessoa fala, olá, você veio para o vídeo do YouTube que ensina como se virar no caso dessa casa estar pegando fogo. Em primeiro lugar, deixe seu like, agora deixe eu me apresentar. Ok, não se preocupe, daqui a pouco você vai ter dicas incríveis sobre o que fazer quando sua casa pegar fogo. Olha só. E aí vai, meia hora depois vem a solução. Tá, chame o corpo de bombeiros. É isso. Tá, já está explicado. Então, o que acontece, pessoal? Verbos no imperativo. Que tipo de texto que tem esse tipo de comando? Podem ser, nesses exemplos de TikTok, de redes sociais, de Instagram, mas pode ser um manual de instruções. Você comprou lá um celular novo, você comprou um aparelho, vem um manual de instruções. Pode ser o tutorial de um joguinho de videogame ou qualquer tipo de tutorial em que ensina você a fazer alguma coisa. Pode ser um professor numa aula, um instrutor no exército, um professor na academia, dando instruções aos seus alunos sobre o que eles devem fazer. Pode ser uma receita de bolo, uma receita culinária, acrescente tantas pitadas de sal, mexa até ferver, né? Depois acrescente a carne, bababá. Tudo são funções conativas ou apelativas. Pode ser também uma bula de remédio. Qualquer texto instrucional, ele é um texto apelativo ou conativo. Temos também a função fática. Vocês se lembram, não é mesmo, que existem os 6 elementos envolvidos na comunicação e um deles é o canal de comunicação, o canal que conecta você ao seu interlocutor. Esse canal, ele às vezes precisa ser testado. É comum, até quando a gente está conversando pessoalmente com as outras pessoas, você ficar testando. E sábado eu estava em casa, né? Sabe aquela casa que você foi aquela vez lá que eu estou morando? Tá entendendo? Tá ligado? Lembrou? Sim. Então, eu estava lá naquela casa, sozinho. De repente o Pedro me ligou. Lembra do Pedro? Pedro, irmão da Maricotinha? O Pedro, que ele tem o cabelo comprido, né? Então, você percebeu, gente, ó, agora parando o exemplo. Alunos que me escutam. Vocês perceberam que nessa conversa que houve entre os dois personagens, até agora o cara não falou nada. O que aconteceu na casa dele, o que aconteceu com o Pedro? Ele só está
testando se a pessoa com a qual ele está conversando está se lembrando das referências, está entendendo o assunto, está entendendo a mensagem. Ou seja, ele passa boa parte do texto testando o canal de comunicação. Quando a preocupação principal do texto é testar o canal de comunicação do texto, nós temos aquilo que se chama de função fática. Tá bom? Pode ser no telefone, quando você fala, alô, oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Aqui é o Douglas, quem? O professor, o Douglas, espera aí. Tem muito barulho? Tá, espera aí que eu vou ali pro lado. Opa, tá melhor agora? Joia? Ou melhorou, né? Beleza, então é o Douglas, o professor. É o seguinte, eu preciso consertar aqui o limpador do para-brisa do meu carro, não sei o que, não sei o que. Então, o que você percebe nesse exemplo? Que antes de passar a mensagem, muitas vezes é necessário você testar se o canal de comunicação está translúcido e límpido, está tudo bem, né? Então, esse teste, sempre que ele acontece, estaremos falando de função fática. Olha alguns exemplos de expressões fáticas, né? Entenderam? Tá ligado? Percebe? Não é mesmo? Aham, claro, sim, sei, só. Beleza. Então tá, se pá, pá, valeu, pode pá. Entendeu? Essas mensagens não transmitem mensagem nenhuma, não transmitem mensagem nenhuma. Essas mensagens, elas apenas testam se o canal comunicativo está eficiente. Temos também a função metalinguística, que está relacionada à metalinguagem. A metalinguagem consiste em você usar a linguagem para falar a respeito da própria linguagem, usar o código para falar do código, usar a língua portuguesa para explicar o significado das palavras da língua portuguesa, escrever um poema sobre como é que se escrevem poemas, escrever uma receita sobre como se escrevem receitas, uma peça teatral que conta a história de um grupo de pessoas que queria fazer uma peça teatral, um filme que fala sobre o cinema, uma pintura que pinta um cara pintando um quadro, uma música que fala sobre a importância de cantar músicas. Tudo isso é metalinguagem. Tudo isso é a função metalinguística. O professor vai dar uma aula sobre como dar aulas. Metalinguagem. Você usa um código, uma determinada linguagem para falar a respeito daquela própria linguagem, daquele próprio código, beleza? Então, o referente, o assunto, é o próprio código, é a própria linguagem. Por exemplo, no dicionário. Menino igual. Substantivo comum singular, criança do sexo masculino, garoto. Veja, isso aqui são definições de menino, tá? Então, nós temos aqui palavras para explicar o significado de outras palavras. Função metalinguística. Casa é a mesma coisa que habitação ou moradia. E a última função, a sexta função poética, certo? A sexta função poética, ela fala exatamente a respeito da função da linguagem que se concentra na mensagem. É quando não apenas você se preocupa em dizer algo para o seu interlocutor e para o seu leitor, mas você se preocupa na forma como essa mensagem será elaborada. Então a função poética, resumindo, ela está presente em todo tipo de texto que é metafórico, que tem sentido figurado, que tem rima, ritmo, certo? Que tem métrica. Então tudo aquilo que se parecer com um poema tem função poética, tá? Por exemplo, ali, ó, ado, aado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu... Tô brincando, isso daí não é, isso aí não é muito poético, mas pega aqui Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu escreveu: amei outrora com amor bem santo os negros olhos de gentil donzela, mas dessa fronte de sublime encanto outro tirou a virginal capela. Ok? Lindo, né? Vem aqui pro professor agora, dá uma olhadinha, olha só. O que ele quer dizer com isso? Que outro tirou a virginal capela dessa fronte de sublime encanto. Fronte quer dizer rosto. A fronte de sublime encanto é o rosto lindo da mulher que ele amava, uma virginal donzela. E aí, outro que tirou o véu de noiva do rostinho dela. Sabe quando o homem tira o véu e dá o primeiro beijinho na noiva? Então, isso aqui, no casamento, na igreja. Então, isso aí, o que ele quis dizer é o seguinte: um dia eu me apaixonei por uma garota, mas um outro cara se casou com ela.
É mais uma história de cara descorneado que nem nós, né? Então, o que que acontece? O jeito que ele escreveu é que é poético, você entendeu? Não é a mensagem em si, mas o jeito como a mensagem é transmitida. E estas são, portanto, as 6 funções da linguagem e elas cairão no seu Enem. Primeira função, função referencial. O texto se concentra no assunto, qualquer que seja o assunto. Segunda função, função emotiva ou expressiva. O texto se concentra em mim, no eu, no emissor, no ego. Terceira função, a função conativa ou apelativa. A pessoa tenta usar verbos no imperativo para transformar e convencer o interlocutor, o receptor, a tomar determinadas atitudes. Quarta função, função fática. Eu testo o canal, né, para ver se está entendendo, beleza? Para ver se as pessoas estão me compreendendo, tudo certo, né? Para saber se o canal está funcionando. Quarta função, a quinta função, é a função metalinguística, quando eu uso a linguagem para falar a respeito da própria linguagem, como nesse momento em que eu uso palavras para explicar a função da linguagem das palavras. E a última é a função poética, que é quando realmente o cara consegue pegar a linguagem e fazer arte com a palavra, fazer poesia com a palavra. Aí nós temos o nível mais sublime da linguagem que possa existir. Obrigado pela atenção. Temos mais na semana que vem, mais preparação para o Enem, mais preparação para a complexa prova de linguagens, códigos e suas tecnologias da prova do Enem, beleza? O professor Douglas vai levar vocês a acertarem essas questões que parecem tão difíceis, não é mesmo? Vem comigo, gratidão pela presença e até a próxima.